Como ministro do Esporte, como o senhor está avaliando as denúncias de suspeitas gravíssimas de manipulação de jogos de futebol, o esporte mais importante do país ou do mundo, eu pergunto, e de que forma, ministro André, o ministério seu poderia agir institucionalmente em favor da manutenção da integridade do esporte mais popular do mundo? Segunda pergunta, porque temos 5 minutos, réplica 2, tréplica 2. Eu nem vou precisar de réplica e tréplica, porque serei bem respondido, tenho certeza. O Profut é um programa essencial de responsabilidade fiscal e aprimoramento da gestão de nossos clubes. Infelizmente, devido à pandemia e outras circunstâncias, como a falta de calendário de jogos e receitas, temos ciência que muitos deles não estão conseguindo honrar seus compromissos. Gestões passadas também acabam por comprometer essas finanças, como também é do interesse de governo de que esses clubes não morram literalmente, junto com os seus débitos. O senhor ministro André, na capacidade de ser o homem responsável pelo esporte no governo Lula, entende que deve abrir novamente inscrição para o programa, sobretudo para esses clubes que enfrentaram essas dificuldades, que foram excluídos? Quais seriam, então, os critérios para uma nova adesão, oferecendo uma possibilidade de resgate para esses clubes em dificuldade? São essas minhas duas perguntas. Teria mais, mas nunca passo do tempo regimental, que é de 5 minutos para as perguntas. O senhor também tem 5 minutos para responder. São duas importantes perguntas. E a gente, de pronto logo, nos coloca à disposição para falar o seguinte. Em relação à integridade esportiva, a integridade das apostas esportivas, o Ministério terá um posicionamento muito parecido com o que a gente tem hoje em relação à ABCD. Nós teremos total ingerência no que diz respeito a qualquer tipo de conformidade, ou qualquer tipo de anuência, qualquer tipo de prática deletiva. Nós não estaremos anuindo com isso. Nós não teremos qualquer tipo de aceitação. É por isso que a gente acredita que o melhor encaminhamento disso é termos um espaço totalmente técnico, um espaço totalmente vigilante e, acima de tudo, um espaço que haja transparência. A Secretaria de Apostas Esportivas, se ela não cumprir o seu papel, que é o papel de ter integridade, ter lisura e, acima de tudo, zelar para que a transparência possa se transformar em positividade e, acima de tudo, em probidade, no que diz respeito às apostas, ela é uma secretaria que já nasce morta. Não tem como a gente criar um novo mecanismo, criar uma nova esperança, que é uma Secretaria de Apostas Esportivas, e ela não atuar no que deve ser atuado, que é a integridade esportiva. Então, tenho total certeza que essa Secretaria irá atuar com lisura e, principalmente, sem qualquer tipo de aceitação a qualquer prática deletiva. Isso, você tem a minha palavra, da mesma forma que dei a palavra no começo do mandato à frente do Ministério, que a ABCD ela teria total ingerência para praticar de forma positiva e honesta o seu trabalho à frente da dopagem, a Secretaria também terá para atuar em relação a qualquer prática deletéria sobre as apostas esportivas. Até porque a única esperança que a pessoa que atua nas apostas esportivas é que tenha honestidade, tenha transparência, tenha correção. Ninguém vai atuar numa área que tem um jogo viciado, ninguém vai atuar numa área que o jogador tenha conivência com o dono de uma cota fixa, com o dono de uma empresa que vai, no final do jogo, lhe dar qualquer tipo de benefício. Então, a lisura é o principal mecanismo e a gente vai trabalhar para preservar isso, Cajuru. Isso aí você pode ter certeza. O segundo, em relação à Profut, mais precisamente sobre a Lei 13.155 de 2015, a gente vem trabalhando na construção de um grupo interministerial. Para quê? Para que ele possa regular essa lei.
Da mesma forma que houve times que foram muito penalizados pelas más administrações, más gestões, também nós tivemos algumas ações que não são comuns, como o caso do Covid. O Covid, ele prejudicou as finanças de inúmeros times. Então, ele não... Em 2015, ninguém sabia que existia Covid, nem queria existir. Então, nessa lei, na lei do Profut, você não pode colocar os times que foram penalizados, times que ficaram sem qualquer tipo de arrecadação. Você vai a um time da Série B, C e D, 90% da arrecadação dela é torcida. E que o torcedor não podia ir para o estádio. Então, como é que esses times ficaram? Então, esse grupo ministerial ele será instituído justamente para que a gente possa, primeiramente, regularizar aqueles que podem entrar, mudar essa lei, atualizar essa lei, para que times possam ser beneficiados, instituições futebolísticas possam ser beneficiadas, instituições esportivas possam ser beneficiadas. Do jeito que está, grande parte daqueles que tiveram prejuízo, e o principal, a causa do prejuízo, não poderão estar presentes, não poderão ser beneficiados pelo Profut. Então, a gente tem essas duas visões e essas duas ações em relação às suas duas perguntas.